Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu finalmente acabei. Eu acabei Instrumentos Mortais. Hoje eu quero contar pra vocês um pouco de como que eu comecei a ler essa série, mesmo já sendo uma adulta e ela sendo super fantasia adolescente, e como que foi a minha experiência, e no final eu quero mostrar pra vocês também esse box que eu adoro, são as únicas edições desses livros que eu acho bonitas, e eu já cheguei a mostrar eles pra vocês mais por cima, assim, aqui no canal, mas eu nunca mostrei ele em detalhes, então vai ter um momento também mais pro final do vídeo em que vocês vão dar uma olhada no meu box. Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de mandar o meu vídeo para os seus amigos curtirem também. E qualquer coisa que você queira comprar, por favor, utilize o link aqui na descrição, que eu ganho uma pequena ajuda de custo para continuar com o canal. Então eu tive uma história conturbada com fantasias adolescentes na minha vida. Eu comecei a gostar de ler lendo Harry Potter, O Lobisomem do Stephen King, algumas coisas do Pedro Bandeira. Então eu gostava muito de fantasia e de terror desde cedo. Mas aí cheguei na adolescência e começou a vir aqueles livros da época Crepúsculo, várias coisas de vampiro. E Crepúsculo nem é tão ruim assim, se a gente for comparar com outros livros. Na verdade, Crepúsculo virou um clássico cult. Ou não tão cult, mas um clássico mesmo assim nos nossos corações. E a lembrança que eu tenho da Stephenie Meyer enquanto escritora é dela sendo uma boa escritora, na verdade. Então eu tô me referindo mais ao resto da literatura que aconteceu justamente nesse boom de Crepúsculo, que começou a surgir muitas séries de fantasia que talvez já tivessem sido publicadas, mas que não tava rolando esse marketing do público juvenil. A gente pode falar sobre isso em outro vídeo também, como que surgiu esse mercado de literatura juvenil, que não é nem infantil nem adulto. Mas aí foi nesse período que eu comecei a ler várias séries que estavam bombando na época, como House of Night, como Fallen, uma outra que é Os Imortais, eu acho. Vou botar foto aqui de tudo pra vocês saberem do que eu tô falando. E a questão é que eu não terminei nenhuma dessas. A única série que eu terminei nessa época foi A Mediadora, que já fiquei sabendo que tem livros novos hoje em dia, que ainda não peguei pra ler. E A Mediadora é uma série de livros da Meg Cabot sobre uma menina que fala com fantasmas e ela ajuda eles a passar para outro mundo, seja de forma queridinha ou de forma violenta, depende. E ela se apaixona por um fantasma. Era uma história que eu gostava muito. Mas os outros livros dessa época, eles todos começavam com o primeiro livro que eu me envolvia bastante, que eu achava divertido. E depois tudo ia se destramelhando. E tudo parecia meio que a mesma coisa. Sempre tem uma menina e ela tem umas coisas meio sombrias na vida dela. E a gente acha que ela é normal, mas na verdade ela tem alguma coisa de diferentona, algum poder, alguma coisa. Ou ela simplesmente atrai homens mágicos. E é sempre toda uma enrolação com os romances. E elas fazem algumas decisões muito burras e eu comecei a ficar irritada, então eu fui abandonando todas essas séries que eu estava lendo no meio do caminho. Eu tenho muita curiosidade de saber pra onde House of Night foi, porque essa série tinha entrado numa loucura. Eu acho que é o Riverdale do passado. Se você nunca viu Riverdale, é uma série que ela começa parecendo normal na primeira temporada, tipo ali, adolescentes, tem um mistério na cidade, todo mundo guarda segredos, tem um assassinato, quem foi que matou, parece normal, certo? Uma série normal. E aí, se você vê Riverdale, hoje em dia é umas histórias muito loucas, muito destrambelhadas, e House of Night me lembra muito isso, que começa como uma história de vampiros ali, escola de vampiros, legal, divertido, e de repente tá acontecendo muita coisa muito louca. Então, essa eu tenho curiosidade, me avisem se vocês acham que a gente deveria ler junto. Será? Será que a gente tem tempo pra isso? Fica o questionamento. Mas o fato é que eu acabei parando de ler fantasia por algum tempo, depois eu descobri Percy Jackson e descobri Crônicas de Gelo e Fogo. Depois parei de novo de ler fantasia e voltei só na pandemia, quando eu fui pesquisar o que será que se estava lendo em fantasia, e eu mirei principalmente em fantasias mais adultas, mas aconteci de comprar um Kindle no final de 2020. Tudo isso foi para dizer que eu peguei o Kindle e eu tinha 2 meses de Kindle Unlimited de graça, e um dos primeiros livros que eu achei lá foi Cidade dos Ossos. Cidade dos Ossos, primeiro volume de Instrumentos Mortais. Eu já tinha visto, vou tentar focar aqui pra vocês, gente. Eu já tinha visto o filme Cidade dos Ossos com a Lily Collins, que na época eu tinha achado um filme muito legal, mas nunca teve continuação porque não vendeu o suficiente, não deslanchou a série. Mas eu tinha adorado o conceito da história, que a gente já vai conversar sobre qual é a sinopse. E depois, quando saiu a série Shadowhunters, eu fui tentar vê-la também, mas eu também achei detestável a série, embora com atores bonitos. E aí, quando eu vi aquele livro lá, eu fiquei, nossa, quanto deve ser divertido finalmente saber como é a Cidade dos Ossos sem ser por uma adaptação. E eu li, eu me diverti tanto que eu simplesmente precisei continuar. Eu li todos os 3 livros em sequência. O terceiro livro eu cheguei a ler 400 páginas num dia só, foi um dos meus recordes. A outra vez que isso aconteceu foi com Lendários. Tem resenha aqui no canal, vão lá ver. E recentemente eu li os últimos 3 livros de Instrumentos Mortais também.
finalizando a série de 6 livros. Então, o que acontece em Instrumentos Mortais? Esse ápice da literatura teen. A gente conhece a Clary, que é a nossa clássica menina de 15 anos, que é meio tomboy, ela não gosta de tantas... Ela não é como as outras garotas, esse tipo de coisa que eu acho detestável, mas a gente tem uma evolução dessa personagem ao longo dos livros. É uma das coisas que eu mais gostei sobre a progressão da série. Então, Clary, garota que não é como as outras, de 15 anos de idade, vai a uma boate certa noite em Nova York com o seu melhor amigo Simon, que, óbvio, é apaixonado por ela. E ela acaba presenciando um assassinato cometido por outros adolescentes que estavam lá, um grupo de 3 adolescentes, e o corpo da pessoa que eles assassinaram simplesmente desaparece. Ela fica muito consternada com o que ela acabou de ver. Ela fica sem saber o que fazer, mas pouco depois, um dos rapazes que estava nesse grupo de adolescentes que cometeu um assassinato, o Jace, vai conversar com ela. E enquanto eles estão ali de papo, com ela sem entender direito o que foi que aconteceu, a gente descobre que a mãe dela foi atacada e foi sequestrada da casa delas. Pelo que? Por demônios. Assim como o primeiro assassinato, na verdade, não foi de uma pessoa, foi de um demônio. E esses 3 jovens que ela conheceu, inclusive o Jace, são caçadores de sombras, que são humanos com sangue Nephilim, e eles treinam para proteger o mundo de demônios. Ou seja, uma fantasia bastante clássica, e a Cassandra Clare faz uma construção de mundo que envolve vampiros, envolve lobisomens, envolve fadas. Basicamente todas as histórias são reais. Isso é uma coisa muito divertida com a qual se brincar, simplesmente muita coisa pode acontecer, pode ter muitas repercussões, tanto que Cassandra Clare tem várias séries de livros com diferentes aspectos desse mundo. Os fãs clamam para que ela escreva coisas fora do mundo dos Caçadores de Sombras, mas essa mulher tem muitas séries e muitos outros livros avulsos, além de Instrumentos Mortais. Então aqui para vocês verem, essa é a minha edição de Cidade dos Ossos. Essas edições desse box, elas vêm também com alguns conteúdos extras no final. Então, tem uma que tem uma carta de um personagem X, tem outra que tem uma cena inédita que a gente nunca viu nos livros como eles foram publicados originalmente. Então, é bem legal esse box pelo conteúdo diferenciado que ele tem. E a lombada fica muito bonitinha porque eles se complementam no desenho. Não sei se vai dar pra enxergar bem, mas aqui você vê um dos personagens e aqui vai formar uma ponte a ponte de Manhattan, se não me engano, em todas as lombadas, formando todo um desenho. Inclusive, os outros boxes da autora que estão saindo assim também, com todos os personagens daquela série, os principais, e algum cenário que tem a ver com a série. É o caso do box de Peças Infernais, que eu também li, a gente já vai chegar lá. E é o caso de Artifícios das Trevas, que eu não li, mas o box tá muito bonito. Quanto à estrutura do box em si, ele veio até rasgado e eu não quis nem trocar, porque ele é realmente bem molengo e pra mim a caixa não importava tanto assim. Mas então, se vocês comprarem, tenham isso em mente. É mole. Então dá pra ver vocês aqui, os outros livros também formam esse desenho. O segundo livro é Cidade das Cinzas, ele é um dos que eu me lembro pouco. Eu gosto muito do primeiro livro, do Cidade dos Ossos, porque ele é bem divertido, ele te introduz a muitas coisas ao mesmo tempo. E eu gosto do plot twist dele, é uma coisa que sempre me atraiu no filme, que eu achava muito legal o jeito como as coisas se resolvem. Mas eu lembro pouco do Cidade das Cinzas, aqui a gente tem a Clary, que é a personagem principal na capa. Aqui temos o terceiro livro, e talvez meu favorito, Cidade de Vidro. Aqui a gente tem como se fosse uma certa conclusão para a história, mas com algumas pontas soltas que a gente só vai resolver nos livros seguintes. Mas poderia ter acabado no terceiro livro? Poderia, talvez tivesse acabado melhor. No entanto, eu gosto do que acontece em seguida nos 3 próximos livros, que como eu falei, a gente tem uma evolução dos personagens de uma forma que eu achei legal. A gente começa a ver, desde o terceiro livro em diante, uma Clary que para tanto de se comparar com outra das personagens principais, uma daquelas 3 caçadoras de sombras, a Isabelle. Ela se comparava muito no início com a Isabelle, de ficar vendo como a Isabelle se vestia, e eu nunca vou ser como a Isabelle, eu nunca vou usar esses saltos, eu nunca vou parecer tão perfeita, e elas tinham muito ciúme uma da outra. Elas ainda têm um pouco no final, e é meio chato, mas naquela situação é compreensível também. E já no final, no terceiro livro, ela já se dá um toque assim de tenho que parar de fazer isso, é por isso que você não tem amigas mulheres, Clary. E nos livros seguintes a gente vê a amizade entre elas crescer bastante. E a própria personagem fica falando de parar de ficar fazendo comparação, que cada uma tem a sua própria forma de ser, e é isso. Outra coisa que tem uma progressão legal é o relacionamento entre a Clary e outro personagem, que no início é muito mata e morro por você, e ao longo dos livros, mais pro final, vai se tornando uma coisa, beleza, mato e morro por você, mas não dá pra você ser toda a minha vida.
E também uma coisa de respeitar as decisões da outra pessoa, mesmo que aquilo coloque ela em risco, porque foi o que ela decidiu fazer, você não pode tirar a escolha de uma pessoa. Então eu gosto dessa progressão no relacionamento deles, porque é uma coisa que não é comum nesse tipo de literatura, pelo menos nos livros que eu li, eles eram todos muito mato e morro por você. Então eu gostei de ver o relacionamento deles ficando um pouco mais maduro. Continua sendo estranho que eles são muito jovens, com tipo 16 anos, e então, meu Deus, vou passar o resto da vida com você, continua. Mas quem não é meu otário com 16 anos? Tá permitido adolescente agir como adolescente. E é uma coisa que as pessoas reclamam muito dessa série e de outras também, que os personagens, fazem decisões burras, agem de formas dramáticas, e eu fico, gente, mas como vocês agem? E como vocês agiam com 16 anos? Porque tem isso. Eu acho que os personagens que a gente representa precisam ter uma fidelidade com a idade que eles têm. Então eu sempre achei que os personagens dessa série super se comportam com a idade que é pra eles terem e fazem todo sentido. Essa série também tem um dos primeiros casais LGBTs que a gente tem nesse tipo de fantasia, na fantasia teen. Foi toda uma bafafá na época, porque, nossa, Cassandra Clare fez personagens gays. Mas eles acabam se tornando o casal mais fofinho, acho que o mais queridinho pra todo mundo. Tem inclusive uma outra série, parece que foca mais neles. Eu tava aí Cassandra Clare quebrando paradigmas nos anos 2000 e alguma coisa. Agora a série vai ficando cada vez maior e mais bizarra conforme passa. Sim, quem já assistiu Supernatural, aquela série de terror com os dois irmãos bonitos, sabe que no início eles caçam uns fantasminhas, assim, uns demônios, e daí, de repente, eles estão enfrentando a própria morte, o diabo, os cavaleiros do apocalipse. Em certo ponto, eles estão enfrentando a escuridão. Aqui a gente sempre tem o envolvimento céu e inferno, anjos e demônios, mas as coisas vão escalando. Elas escalam bastante. Principalmente, então, a partir do quarto livro, esse que é o quarto livro, tem a Isabelle nele, com o seu chicote. Pois no quinto livro a gente tem o Alec com o arco, também é muito tradicional ver a Isabelle com o chicote e o Alec com o arco. E aqui a gente tem o último livro, que foi o que eu terminei de ler recentemente. Então esses livros tinham algumas coisas que eu ficava, chato isso, meio bobinho isso, mas ao mesmo tempo eu tava me divertindo muito. Claro que se você pegar uma fantasia mais adulta pra ler, ela vai ser mais densa, vai ter uma profundidade maior em algumas coisas. Mas é muito válido pegar livros para se divertir também, eu gosto muito. É por isso que ultimamente eu tenho lido também algumas comédias românticas, algumas coisas mais leves, porque nem tudo precisa ser Os Miseráveis, de Victor Hugo. Tem espaço para todos os gêneros e para todos os tipos de escrita. Duas das minhas coisas favoritas desses livros. A primeira são os diálogos. Os diálogos são alguns dos mais divertidos que eu já vi. A gente tem alguns personagens sendo burros, a Clary principalmente, fazendo perguntas que não precisava. Mas eu gosto muito, principalmente, das trocas, qualquer conversa entre o Simon e o Jace. Elas vão ficando melhores a cada livro que passa. No início eles ficam só se indicando ali, porque os dois gostam da Clary, mas com o passar do tempo a gente vai vendo o desenvolvimento de uma amizade que eles não querem realmente admitir, mas eles continuam se indicando, mas mais na broderagem. E é muito engraçado. O Simon é um personagem muito engraçado. Eu não gostava no início dele por causa da coisa toda do amigo apaixonado pela amiga e se fazendo muito de coitado. Eu ficava e sempre irritado porque ela tava andando com outras pessoas e entrando em outro mundo. Eu sei que ele é o personagem favorito de muita gente, mas ele tem algumas das minhas falas favoritas. Ele é sempre muito engraçadinho. Quando eu falo engraçado, talvez você pense que vai ser um engraçado meio cringe, mas não é. É realmente divertido. Alguns momentos, algumas trocas entre personagens, como entre o Simon e a Isabelle, ou entre o Simon e o Jace, que eu chegava a ler mais de uma vez porque eu tinha achado muito legal. É uma pena que a gente não vai ter, aparentemente, uma representação audiovisual disso mais, já que tentaram fazer filme, tentaram fazer série, nenhum deu certo. Eu acho que nenhum deles capturou o humor da coisa, que pra mim parece uma parte muito importante. Outra das minhas coisas favoritas da série é o ritmo. Algumas vezes quando eu tô lendo livros de fantasia, como foi o caso do quarto livro de The Witcher que eu estava lendo, Tempo de Tempestade, que é uma fantasia adulta, muito respeitada, e tem coisas muito interessantes nesse livro, mas ele tem um ritmo estranho, que é uma coisa que não costuma acontecer nos livros da Cassandra Clare. Sabe, é uma questão de que parece que o autor colocou algo que parecia muito um clímax no início do livro e o final do livro meio parado. Esse tipo de coisa que eu quero dizer com ritmo. Ou alguns momentos que é tão lento que te deixa com tédio. Claro que a gente precisa pensar que hoje em dia a gente vive numa coisa muito acelerada. A gente coloca o áudio dos amigos para tocar em velocidade de 1.5. A gente coloca o vídeo do YouTube para tocar em velocidade 2. Então, muitas vezes é uma sensação nossa de que
o livro tá demorando muito. Mas os livros da Cassandra Clare, principalmente Instrumentos Mortais, pelo que eu li até agora, eles têm um ritmo mais acelerado, tem muita coisa acontecendo, muita ação, e é por isso que ler eles foi muito rápido pra mim, em todos os casos, eu não demorei em nenhum deles. Não porque eu estivesse com pressa de chegar no final, mas porque eu queria muito saber o que ia acontecer em seguida. E tava sempre acontecendo coisa, não tinha muitos momentos de pausa. Para ler Instrumentos Mortais, você faz como? Eu vou dizer como eu fiz. Eu li os 3 primeiros livros. Por quê? Porque a autora tem vários livros e às vezes alguns personagens fazem aparições nos livros uns dos outros. É tudo no mesmo universo. E aí você lê pela ordem cronológica, você lê pela ordem de lançamento. Eu indico por ordem de lançamento com ressalvas. Porque por ordem de lançamento você leria os 3 primeiros livros, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. Aí você faria uma pausa, porque quando a autora terminou o 3º livro, ela começou a intercalar um livro de Peças Infernais e um de Instrumentos Mortais. Peças Infernais é uma série que eu já falei aqui, eu odeio Peças Infernais. Eu li no início do ano passado. Eu sei que tem gente que gosta mais de Peças Infernais do que de Instrumentos Mortais, e eu entendo 0% essas pessoas. Eu acho que tem um excesso de romance pra mim. Eu adoro o romance em Instrumentos Mortais. Romance é uma coisa que eu tenho começado a gostar mais na literatura. Mas pra mim, em Peças Infernais era todo mundo vira um casal, nem sempre faz sentido. As coisas acabam de formas muito convenientes e tem robôs por alguma razão em 1800. Vocês vão dizer, ai, não são robôs de verdade. É como se fosse. Mas já falei deles aqui, vai ter link pra vocês irem assistir esses vídeos se vocês quiserem. Então, Peças Infernais são 3 livros. Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. Aí, como que a autora lançou e que talvez você queira ler nessa ordem? Você lê os 3 primeiros Instrumentos Mortais, aí você lê Anjo Mecânico, depois Cidade dos Anjos Caídos, daí você lê Príncipe Mecânico, Cidade das Almas Perdidas, Princesa Mecânica, Cidade do Fogo Celestial. Eu achei que ia ser muito confuso ficar indo e voltando, então o que eu fiz? Eu fiz uma pausa. Depois do 3º livro de Instrumentos Mortais, eu li todos os livros de Peças Infernais e só depois eu voltei a terminar Instrumentos Mortais. Por isso que demorou tanto tempo. Você precisa ler Peças Infernais para entender o final de Instrumentos Mortais? Mais ou menos. Durante o 4º e o 5º livro, eu acho que a gente tem uma presença de um personagem específico que, se você leu Peças Infernais, você sabe mais quem ele é, qual o impacto dele estar ali, mas não realmente tem uma relevância na história. Porém, no último livro, a gente tem um final para 2 personagens de Peças Infernais, e eu acho que se você não leu Peças Infernais, você pode ficar um pouco perdido. Isso afeta o ponto principal da história? Não. Então, se você não se importa de ficar um pouco perdido com relação a esses 2 personagens, não precisa ler Peças Infernais. É realmente só no último livro que faz um pouco mais de diferença, mas você ainda vai conseguir concluir a história dos personagens de Instrumentos Mortais sem ter que ler toda uma outra série. E a gente termina Instrumentos Mortais conhecendo uma personagem que vai ser a principal de Artifícios das Trevas. Então eu já fiquei um pouco curiosa para ler essa outra série aí, que tem 3 livros, se não me engano. Mas por enquanto eu vou dar uma pausa em séries da Cassandra Clare. O que pode ser que eu leia? Pode ser que eu leia As Crônicas de Bane, que Magnus Bane é um personagem maravilhoso em Instrumentos Mortais, ele é um feiticeiro e ele é um personagem muito interessante. Ele já viveu muito mais do que todos os outros personagens, porque ele é imortal. Então nesse livro a gente tem algumas histórias dele que eu acho que devem ser legais. E outro livro que eu posso vir a ler é A Academia dos Caçadores de Sombras, que é um livro sozinho também, que tem a ver com uma coisa que acontece no final de Instrumentos Mortais. Não vou ler a sinopse dele, senão você talvez leve um spoiler. Fiquei emocionada no último Instrumentos Mortais, em Cidade do Fogo Celestial. Eu fiquei, meu Deus, não é possível que eles vão deixar a história desse jeito. Eu fiquei consternada, eu fiquei tensa. E aí, quando não deixaram a história daquele jeito, quando resolveram as coisas, eu fiquei, nossa, conveniente, né? Resolver as coisas. Ou seja, eu não sei o que eu quero. Eu quero um final feliz que vai ser conveniente, eu quero um final triste que vai parecer mais realista e vai ser provavelmente um final melhor, mas vai me deixar triste e pouco satisfeita. Às vezes o leitor não sabe o que ele quer, mas eu gostei sim do final, apesar das conveniências. Eu acho que foi um final que fez sentido para todos os personagens. E foi toda uma experiência ótima ler esses livros, eu já tô com saudade. Eu leria Cidade dos Ossos de novo, só pela diversão. Acho que em algum momento eu vou fazer isso, mas não sei quando. Então essa foi a minha experiência de retorno para séries adolescentes. Foi uma experiência muito divertida, foi uma experiência que fez eu gostar muito de vários personagens,
que me faz sentir saudades deles agora. Foi um grande aprendizado sobre como escrever diálogos engraçados. E esses personagens agora vão morar no meu coração. O resto do box, pra vocês verem. A parte de trás a gente tem aqui uma runa que os caçadores de sombras, pra serem lutadores melhores, eles tatuam runas no corpo que elas têm um efeito mágico. Isso é uma coisa que me atraiu muito quando eu vi o filme, porque eu pensei, nossa, que diferente, nunca tinha visto uma coisa assim, uma série de fantasia. E agora finalizei depois de ter gostado do filme 200 anos atrás e ter ficado triste porque não tinha continuação. Eu fui ler a continuação e estou satisfeita. É isso por hoje, gente. Não esqueçam de usar o meu link para comprar qualquer coisa que vocês quiserem, seja Instrumentos Mortais, seja qualquer outra coisa, seja uma geladeira. E até a próxima!